Evangelho de Lucas, capítulo 15, do verso 1 em diante. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre nós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubilando. E chegando a casa, convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Verso 7. E digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai querido, Deus santo, maravilhoso e soberano, Senhor, nós agora estamos diante da palavra do Senhor. Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, nós te pedimos, Pai, que fale ao nosso coração, pois somos dependentes da Tua palavra. Nós necessitamos, ó Deus, de sermos ensinados, instruídos, alimentados pela Tua palavra. Pai querido, talvez muitos entraram aqui nessa noite necessitando ouvir a Tua voz, ouvir a palavra do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor fale aos corações, pois nós, Pai, precisamos ouvir a voz do Supremo Pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Como ovelhas do Senhor, nós necessitamos do Teu cuidado. Então, Pai, em nome de Jesus, nos leva a um verdadeiro conhecimento da Tua palavra e de uma experiência maravilhosa com o Senhor, pois estamos na Tua igreja, diante do Teu povo, Senhor. Então fala conosco, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Os irmãos, por favor, podem se sentar. Lucas 15, costumam brincar, né, que Lucas 15 é o capítulo dos achados perdidos. Ali tem a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido. Então aqui é o achado perdido da Bíblia, está aqui em Lucas 15. Mas hoje nós vamos ver o que essa palavra que nós acabamos de ler, o que o Senhor Jesus tem para nós essa noite. E aqui nós estamos diante de um texto onde Jesus sempre gostava de ensinar por parábolas. Jesus estava constantemente ensinando através de parábolas. Por quê? Porque a parábola era um meio pelo qual Jesus usava a cultura, os negócios, a profissão daquela época. Jesus usava o meio de vida das pessoas para trazer entendimento para elas, para uma melhor compreensão daquilo que Jesus queria transmitir através do seu ensino. Então Jesus aqui, ele estava diante de dois grupos de pessoas. Se você observou na leitura, lá no verso 1, observa que Jesus estava ensinando, e aí chegou até ele dois grupos de pessoas. Olha aí, chegou até eles publicanos e pecadores, e também fariseus e escribas. Agora, antes de entrarmos na parábola, nós temos que entender quais são esses dois públicos. Quem são os publicanos, quem são os pecadores, quem são os fariseus e os escribas. Porque eu tenho certeza que você observou no texto que os publicanos e pecadores chegaram até o Jesus para ouvi-lo. Agora, os fariseus e os escribas chegaram murmurando. Então, observa que sempre vai ter pessoas que vai estar sem apto a ouvir as Escrituras.
apto a ouvir a palavra de Deus, a aprender com a palavra de Deus. E vai sempre ter aquele que vai questionar a palavra de Deus, que vai resistir à palavra de Deus. Ele vai murmurar. O que é murmurar? É aquilo que eu já falei isso aqui outras vezes, entre a diferença entre murmuração e lamentação. A murmuração é quando eu anulo Deus. Quando as coisas, por exemplo, ruins acontecem na minha vida e eu anulo Deus. Eu digo que Deus não existe, que Deus não agiu, que Deus falhou, por que Deus não fez, ou por que Deus permitiu, e eu começo a murmurar e anular o poder de Deus. Agora a lamentação é diferente. As coisas acontecem, eu lamento, eu choro, inclusive tem o livro de Lamentações. Então, mas eu não anulo, eu reconheço que Deus está comigo, mesmo no sofrimento, mesmo nas decepções, Deus está comigo. Amém? Então, aqui estão os dois grupos: publicanos, pecadores, e também fariseus e escribas. Quem são os publicanos? Os publicanos são aqueles cobradores de impostos, são judeus aliados com o Império Romano, que cobram impostos dos judeus. O que é isso? É o Império Romano introduzindo o próprio judeu no meio do seu povo, para cobrar os impostos. Traduzindo aí, é o que? Traidor. Ele é um traidor do povo de Deus. O publicano era alguém que o judeu passava perto dele, cuspia no chão. Ele tinha nojo do publicano. E tem, agora, o publicano, que é essa pessoa desprezível para o judeu, ele é diferente dos pecadores que aqui Lucas menciona. Olha aí, os publicanos então são cobradores de impostos, aliados com Roma, que tira e cobra impostos abusivos do povo de Deus. Agora, quem são os pecadores? Olha aí, os pecadores são aqueles judeus que não são muito dados a cerimônias de purificação, não são muito de levar o sacrifício do templo, não frequentam a sinagoga. Então é aquele judeu relaxado que não segue a religião conforme os fariseus e saduceus seguem. Então, para os judeus, estes são pecadores, porque eles pecam contra a religião judaica, eles pecam contra a lei mosaica. Então, estes é que são os pecadores, segundo os fariseus. Agora, tem também um outro grupo. Lembrando que esse primeiro grupo de publicanos e fariseus chegavam a Jesus para ouvir Jesus. Agora tem outro grupo. Temos um grupo agora de fariseus e saduceus. Quem são os fariseus? Os fariseus eram aqueles que eram os intérpretes da lei, são os mestres, são aqueles que ensinam na sinagoga. Lembrando que nessa época já de Jesus, era mais comum ter um ensino dentro da sinagoga. O templo era usado mesmo para as festas e também para os sacrifícios. Mas os judeus os fariseus eram aqueles que ensinavam o templo. Por exemplo, o Nicodemos era um fariseu, mestre da lei. Agora tinha um outro grupo que eram os saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram aqueles copistas, eram aqueles que copiavam as escrituras. Então eram aqueles que estavam sempre copiando para não se perder os pergaminhos. Então, estes eram aqueles que, querendo ou não, fizeram uma pequena reforma protestante da época, né? É aqueles que ajudaram, copiando e tornando acessível as pessoas chegarem a ter os pergaminhos e, principalmente, para os fariseus estudarem e também ensinarem na sinagoga. Então, está diante de Jesus, aí o verso 1, que chegaram-se a eles todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, olha aí, este recebe de pecadores e come com eles.
Agora, irmãos, diante desse primeiro ato, dessa primeira cena, nós temos então Jesus no centro, ensinando, com certeza, com todos os seus discípulos, e também ali estavam publicanos, pecadores, do outro lado, fariseus e saduceus. Agora, algo que nos leva a refletir é o seguinte: porque o judeu ele tem uma característica até hoje de fazer responder uma pergunta com outra pergunta. Observe que aqui Jesus foi questionado. Olha só, no verso 1: este recebe pecadores, não com eles. Então, agora Jesus vai responder eles, lembrando que eles murmuravam, eles falavam dentro de si mesmos, eles estavam murmurando. Ao invés de Jesus ser imediato com eles, Jesus agora vai algumas perguntas para eles. O que acontece? É por isso que quando você está evangelizando alguém, é interessante você perguntar: por que você não crê no Senhor Jesus? Porque você vai levar a pessoa a pensar. Por que então que ele chegou a essa conclusão? Então, quando você pergunta, você leva a pessoa a refletir sobre algo. Por exemplo, há um ditado judeu que diz o seguinte: que um gentil chegou para um judeu e perguntou para ele assim: por que vocês, judeus, respondem uma pergunta com outra pergunta? Aí o judeu respondeu: quem te falou isso? Entendeu? Ele respondeu com outra pergunta. Então isso é comum no judeu. Então Jesus vai fazer isso na parábola, com a parábola. Jesus agora vai entregar para eles elementos para que eles venham refletir. Então, observe aqui o texto, que Jesus ele vai sempre usar uma linguagem comum, uma linguagem simples, de fácil entendimento para aquele povo. Então, Jesus aqui vai falar de uma parábola de quê? De pastor e ovelhas. E é muito comum, principalmente para o povo, não para nós, mas para o povo judeu é muito comum isso, principalmente nas Escrituras, aonde está sempre falando sobre pastores e ovelhas. Por exemplo, o Salmo 23 fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí nós temos também, por exemplo, Jeremias 23:3, que fala também, ali menciona o pastor relacionado aos reis da época. Isaías 40:11, Isaías 53. Então o povo já estava familiarizado com o que? Pastoreio de ovelhas. Então isso era comum para eles. Então Jesus vai usar agora uma linguagem comum, simples, do cotidiano deles, para que eles possam então compreender. E Jesus vai responder a esses esclarecidos. Então, nós temos aqui diante de nós, diante do texto, nós temos 4 cenas aqui. Nós temos uma busca, um encontro, um retorno e uma festa. É isso que nós vamos ver aqui hoje. Então, observe, aí continua com a sua Bíblia aberta, que nós vamos ver os textos. Observe o verso número 4, onde Jesus inicia a parábola. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? Bom, então Jesus agora começa uma parábola. E observe que ele começa com uma pergunta. Então aqui ele vai agora mostrar um homem. Qual homem dentre vós, tendo 100 ovelhas? Naquela época, ter 100 ovelhas não era ninguém pobre. Quer dizer também que era alguém muito rico, mas era alguém de boas condições. Ter 100 ovelhas naquela época era algo representativo. Então aqui Jesus está dizendo que havia um homem dentre vós que havia 100 ovelhas. Então este homem, ele tinha, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. Olha só,
que o texto mostra? Então, que aqui tem um homem que não era pobre, era um homem de posse. Aqui mostra que nenhuma ovelha para o Senhor, para o pastor, deve ser assim. Nenhuma. Porque imagine, irmãos, você tem 99 guardadas lá no deserto, protegidas. Apenas uma sai. Você deixa 99 lá e vai atrás de uma jornada para procurar uma ovelha que se perdeu. Aqui, Jesus já está levando os fariseus a compreender o texto. Aquilo que ele estava fazendo, que era ir atrás de pecadores, publicanos, comendo com eles. Então, olha só, se você observar o texto, Jesus então ensina que esse pastor, ele sai em busca dessa ovelha perdida. Imagina a jornada, ele não sabe onde ele está, ela está perdida. Ele sai desesperado agora para tentar achar essa ovelha que se perdeu, porque a ovelha, ela não consegue. Muito interessante, irmão, vou confessar um negócio. Para esse texto aqui, eu assisti vários vídeos sobre criação de ovelhas. Eu li até um artigo falando sobre ovelhas. Como é interessante e curioso a ovelha. É por isso que Jesus, a palavra dele, Deus é maravilhoso. Ele não dá qualquer tipo de exemplo. Então, a ovelha, ela tem muitas características interessantes, como, por exemplo, ela somente consegue viver em rebanho. Em rebanho. Ela não consegue viver fora. Ela não consegue. Então, olha só, é por isso que há uma grande diferença entre rebanho e uma granja. Há uma grande diferença. A granja, por exemplo, a granja de frango, de porcos, é o que? São milhares de aves, tudo igual, tudo que já chegou lá pintinho. Então todas já vai para o abate. Daqui 40 e poucos dias já está no jeito de ir para o abate. O dono da granja, ele não tem intimidade com os pintinhos. Ele não viu nada dos pintinhos. Eles entendem que aquilo ali é somente algo do seu comércio. Aquilo é granja. Trata todos iguais. De uma maneira totalmente o quê? Igual no sentido de levar para abate, para tentar tirar somente delas. Agora, observe o rebanho. O pastor é aquele que faz um pacto com o ovelha. Ele cuida, é ele que dá as primeiras, é ele que leva a ovelhinha para mamar, é ele que cria essa ovelha, é ele que dá nome às ovelhas. É comum na Palestina, naquela época, todas as ovelhas terem nome: pretinho, malhado, branquinho, botava o nome. Ele convive com elas, elas machucam, ele cuida do machucado de cada uma delas. A ovelha, ela é para o pastor como uma família para ele. Ele passa mais tempo com as ovelhas do que na própria casa. Então ele conhece, tem intimidade, ele sabe ter o comportamento de cada ovelha. É impressionante isso. Ele chega, irmão, eu achei muito maravilhoso isso. Lá fala também, até nesse artigo de um homem chamado Gary Lambert, que é um veterinário, agora estou falando de ovelha, né? Ovelha, um animal. E ele fala algo interessante sobre as ovelhas, que as ovelhas, elas são tão necessitadas do rebanho, tão necessitadas de estarem juntas, que quando ela é retirada do meio do rebanho, ela, para ser, por exemplo, tosquiada, para ser cuidada, eles usam uma técnica lá que é um espelho. Eles colocam um espelho na frente da ovelha para entender que tem ovelha com ela. Aí ela calma, ela não fica estressada, ela vai tranquila. Olha só como que é interessante entender que essa diferença de como Deus, na pessoa de Cristo, como nosso supremo pastor, nos trata como ovelhas do seu rebanho. Observa que o pastor, ele também é aquele que sabe o nome, sabe o comportamento, e isso é tão verdadeiro que está na Bíblia. Abra aí, João capítulo 10, a partir do verso 1, vamos ler. João capítulo
a partir do verso 1. João capítulo 10, a partir do verso 1. É o texto do bom pastor. Olha aí o que diz o texto. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e a chama pelo nome. Olha aí, e a chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta palavra, mas eles não entenderam o que era que Jesus lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vem vir o lobo, as ovelhas fogem e o lobo as arrebata e as dispersa. Olha só, olha o verso 3. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, também não venho agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá rebanho, um só rebanho, olha aí, e um só pastor. Amém? Olha só, então o pastor, ele conhece as ovelhas, ele tem intimidade com as ovelhas o conhecem, as ovelhas conhecem o seu cheiro, a sua voz, elas seguem a voz do pastor. Então esse pastor, ele vai atrás dessa ovelha, ele vai em busca da ovelha perdida. Por quê? Porque não é como uma granja. O irmão Adão ali, quando cuida lá de granja, ele sabe quantos pintinhos morrem lá, e é direto, está sempre correndo. Agora, para o pastor perder uma ovelha é uma grande tristeza. Então aquela que se perde, ele conhece, ele fez o pacto dela, ele cuidou dela, ele deu nome para ela, ele tem intimidade com ela, ele sabe até o comportamento daquela que se perdeu. Então esse pastor agora sai em jornada atrás daquela ovelha que se perdeu. Essa é a busca. Agora, olha o encontro, verso 5, volta lá, Lucas 15, a partir do verso 5. E a chama a põe sobre os seus ombros, jubilando. Olha só, não sabemos qual é a condição que estava essa ovelha. O texto não é claro quanto a isso. Como essa ovelha estava? Mas, lendo esse artigo, dá mais ou menos para entender, e também para muitos que um dia se perdeu, até se desviou da presença do Senhor, ele vai entender isso. Imagina, se a ovelha ela só consegue ver bem no rebanho, se ela somente consegue seguir o pastor, se ela é aquela que consegue viver no meio do seu rebanho, que gosta de estar no meio deles, se perde, imagina como pode estar essa ovelha perdida. Irmãos, é a mesma coisa da palavra do
criou o filho dele, ele viu o filho dele bebezinho. Agora de repente o filho sai, e ele disse: eu não sei como está meu filho. Será que ele está comendo? Muitas mães aí, pais que já tem isso, que o filho sai de casa, ou está estudando fora, está pensando: será que ele está se alimentando bem? Será que ele está doente? Será que hoje não chorou, está triste? Assim era a preocupação do pastor com a ovelha. Então é por isso que eles saem em busca daquela ovelha. Agora, dentro desse artigo, eu separei umas coisas muito interessantes de como mais ou menos poderia estar essa ovelha. Observe, as ovelhas são socialmente dependentes, então elas precisam estar juntas. E naquela época, havia currais coletivos. Às vezes o pastor tinha poucas ovelhas, então tinha um curral que tinha vários pastores colocavam suas ovelhas ali, então elas ficavam juntas. Então, quando o pastor chegava, e ali tinha ovelhas de outro pastor, quando ele começava a chamar, sei lá, pretinha, malhada, elas ouviam e iam até aquele pastor. As outras ficavam quietinhas, quer dizer, não é a voz do meu pastor, ela não está me chamando. Então, elas tinham essa intimidade e essa facilidade de estar sempre juntas. Irmãos, a ovelha é tão vulnerável que quando sai para pastar, um pastor tem que ir na frente, porque ela não sabe discernir de uma erva que pode ser venenosa, ela pode comer e morrer. Então o pastor, ele tem que, por isso que ele conduz pastos verdejantes, ele é quem conduz, ele que vai na frente. Olha, é essa passagem aqui que vocês podem se alimentar. Olha, irmãos, isso tudo para trazer a memória de cada um de nós ao nosso coração, como é Jesus como nosso supremo pastor e nós como suas ovelhas. Então, outra característica é que elas são presas fácil para ser abatida. Fácil. A ovelha, quando ela vai ser abatida, lá no artigo fala que aciona nela o sistema biológico e ela entende que ela está indo para baixo. Então ela fica murcha, ela fica estagnada, ela sabe que ela vai ser abatida. Então ela é retirada, então ela já sabe. Então ela é presa fácil para ser abatida. Vai bater um pouco, vai barulhar no que o povo faz. Parece que o mundo está acabando. Vai bater uma galinha, um frango. Agora a ovelha, ela vai muda, ela vai calada. E isso nos lembra de quem? No verso do capítulo de Isaías 53, do verso 7. Olha aí o que diz Isaías 53, verso 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda, olha aí, perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Isaías já faz menção, como ele conhece as ovelhas, como é íntimo dele, o pastoreio e as ovelhas. Então, a ovelha, outro ponto interessante aqui também nas ovelhas, eu já tinha até falado sobre isso, né? Que ela só se mistura com os membros do seu clã, somente daquela que ela já está padronizada. E um outro ponto interessante da ovelha é que ela precisa de um líder. Olha que interessante isso. A ovelha necessita do pastor, ou do pastor, ou de um cão pastor, ou de uma ovelha mais esperta. Então a ovelha ela vai sempre seguir um pastor, ou um cão pastor, ou uma ovelha que se destaca, uma ovelha mais esperta. Ela tende a seguir. E aí não é comum isso hoje também. É comum também. Quantas igrejas mostram pessoas ali que saem e arrastam o monte com elas? Mas isso pode acontecer, porque tende a seguir. Isso é de ovelha, isso é natureza da ovelha. Ela tende a seguir o líder. Isso é bela,
isso é do seu instinto. Então, a ovelha, ela é. Então, o que isso mostra? Que aquela ovelha que o pastor saiu e foi em busca e achou essa ovelha estava com certeza, como muitos crentes, tentando viver isolado, tentando viver sem Jesus, tentando viver no seu mundo, tentando viver uma vida longe de Cristo e longe da igreja. E quando acontece isso, a ovelha sofre. E o próprio Jesus diz isso. Abra aí, Mateus capítulo 9, apenas no verso de número 36. Olha que é uma ovelha longe do seu pastor e longe do seu rebanho. Mateus 9, verso de número 36. E vendo, olha aí, verso 36. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Uma ovelha, um crente cristão, não vai conseguir viver sozinho. Ele não vai suportar a vida de isolamento. Ele precisa de Jesus. Ele precisa da igreja. Ele precisa ser orientado. Ele precisa ser ensinado. Quantas pessoas gostam de se isolar, talvez em família ou em si, mas o verdadeiro cristão, ele gosta de estar aqui. A família dele é a família cristã. É essa que vai estar no céu. Amém? É essa que vai estar lá. Então ele já entende isso. Ele sente falta dos cultos. Ele sente falta de louvar e adorar o Senhor. Ele sente falta da presença dos irmãos. Ele sente falta de estar junto. Ele não consegue viver longe, enfiado no pecado. Ele não consegue. E Jesus sabe disso, porque Jesus é o supremo pastor. Ele é o pastor que dá a vida para as ovelhas. E olha, irmãos, lá em Israel tem uma interessante quando mostra alguns desenhos animados, né? Mostra o aprisco. E para nós aqui, né, foi ensinado que o aprisco é um curral, né? Branquinho, bonitinho, onde as ovelhinhas ficam ali. Mas na verdade o aprisco é onde lá em Israel tinha muitas grutas, e essas grutas eram usadas pelos pastores. Atrás ou ao lado dessas grutas é que tinha um curral onde ficava o rebanho. Agora, essas grutas eram onde vivia o pastor. O pastor vivia lá. Inclusive eu estava vendo lá que muitos que vão visitar Israel vão nessas grutas. E aí, o pastor de ovelhas, diferente de todos os outros judeus ali, ou todos os outros que praticavam outras profissões, ele é o único que vivia na gruta, porque essa gruta era onde ele guardava as ovelhas, dessa gruta. Então o pastor, ali vivia o pastor e a família dele dentro da gruta. Olha que interessante isso. Aí tem a porta, mas a gruta não tem porta. E é por isso que Jesus disse que eu sou a porta das ovelhas. Porque naquela época os pastores dormiam na porta da gruta. Para quê? Para impedir que animais, que bestas feras, como o lobo, por exemplo, podiam entrar e arrebatar para aquelas ovelhas. Então ele deixava de dormir com a família para dormir na porta da gruta, guardando as ovelhas. E é por isso que Jesus disse que lá em João 10, que ele é a porta das ovelhas e o pastor que dá vida para as ovelhas. Ele poderia ser morto ali. Ele poderia ser morto ali. E uma outra característica também é que eles, na época do calor muito intenso, as
a lã da ovelha já estava muito grande, e isso impedia até de respirar e de se alimentar melhor. Então aí o pastor pegava essas ovelhas e entrava para dentro do aprisco, que é o local ao lado dessa gruta, e ali ele tosquiava, retirava a sua lã para fazer suas roupas. O que isso quer dizer também? Que as ovelhas, então quer dizer, a casa do pastor e a casa das ovelhas é a mesma coisa. A casa do pastor e a casa da ovelha é a mesma casa. Olha só, as ovelhas precisam ser tosquiadas e o pastor precisa ser aquecido. Então isso também mostra como nós, os pastores, precisam receber visita dos irmãos também, não tem problema. Receber os irmãos, uma palavra, a gente precisa, é normal. Da mesma forma que o pastor também vai tosquiar as ovelhas. Tosquiar é o quê? Ajudar essas ovelhas. Elas estavam sem locomoção, respirando mal. E ali tosquiar e tirar essas lãs é ajudar as ovelhas, é abençoar as ovelhas, é ajudar o crescimento das ovelhas. Então, irmãos, a relação entre pastor e ovelhas é muito interessante. E é essa relação que nós temos que ter com o nosso supremo pastor, que é Jesus Cristo, que é o verdadeiro pastor. Então, olha só, então a vida, então por isso que as ovelhas precisa ser resgatada pelo pastor. Olha só, ainda aí no verso 15 ele fala que achando-a, pois sobre os ombros, e se alegrou, jubilando. Ele achou a ovelha querida, ele achou a ovelha que ele conhece, e ele se alegrou. Aqui o interessante é que o pastor não questionou, não deu varado, não corrigiu. Irmãos, quantas pessoas estão desviadas da palavra de Deus? E quantas pessoas ainda não ouviram a palavra de Deus? É isso que Jesus está fazendo. Ele faz isso todos os dias. Ele vai atrás daquelas ovelhas desgarradas, como eu, como você. Uma ovelha desgarrada, longe do seu rebanho, longe do aprisco, longe do pastor. Ele não consegue, e é por isso que nós não conseguimos nos salvar por nós mesmos. É por isso que Cristo foi atrás de nós. E quando ele pega essa ovelha, talvez ela estava machucada, magra, sofrida, triste, mas o interessante é que o bom pastor alegrou-se. Isso alegrou. Isso é como nós, quando você fica sabendo que levou um parente para fazer uma cirurgia, e a cirurgia foi bem sucedida, ele volta, ele está sentindo dores, está tudo complicado, você está feliz, ele está salvo. Então aqui o pastor questionou, aqui o pastor foi para salvar, ele foi para trazer a ovelha desgarrada, ele coloca sobre os seus ombros, e ele vem o que? Jubilando. O pastor se encheu de alegria. Porque, olha aí, então esse é o retorno. Agora, observe como nós falamos da busca, o encontro, e esse é o retorno. Ele volta, de que forma que ele volta? Quebrado a ovelha, quebrado, doente, fraca, mas nos ombros do pastor. O que isso quer dizer, irmãos? O que é o ato de colocar a ovelha no ombro? Que Jesus fez por aquela ovelha que ela não conseguia fazer sozinha. O que eu e você não conseguimos fazer, Jesus fez por nós. O que Jesus fez naquela cruz do Calvário, quando nós cremos nele, é ele nos colocar sobre os ombros e fazer o caminho de volta para Deus que nós, desgarrados, não conseguimos fazer. E aí, o pastor então se enche de alegria. Depois do retorno, a festa.
Olha aí o verso 6. Chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Já achei aquela que é minha propriedade, aquela que estava desgarrada, achei. Então ele convoca os amigos. Então ele agora dá uma festa. Se alegra comigo. Ela estava perdida. Ela estava perdida. Aqueles publicanos e pecadores estavam perdidos. E é por isso que Jesus sentou com pecadores, comeu com eles. Ele estava indo atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele estava indo atrás delas. Porque ele sabia, porque ele conhece todos eles. Conhece todos eles. Conhece o nome. Conhece o comportamento. Sabe o cheiro. E sabe tudo. E ali há uma grande festa. É isso que aconteceu conosco quando nós cremos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele recebeu pecadores, homens e mulheres pecadores como nós. E ele, o próprio Jesus Cristo, se encheu de alegria. Ele se encheu de alegria. Irmãos, houve festa. Houve festa. Olha como é maravilhoso nós compreendemos de fato a palavra de Deus. Olha como Deus cuida de nós. Olha como nós temos que ser ovelhas do seu aprisco. Olha como nós devemos andar com o pastor. Eu estou falando de mim não, irmão. Estou falando do Supremo Pastor, de Jesus Cristo. Como nós precisamos servir esse Supremo Pastor. Como nós precisamos ouvir. Como nós precisamos atentar para os seus ensinamentos. Atentar para onde Ele nos conduz. Porque somente Ele sabe nos levar para onde nós realmente precisamos ir. Somente Jesus sabe onde nós vamos encontrar pastos verdejantes. Somente Jesus, como bom pastor, vai nos conduzir a águas limpas, cristalinas. Irmão, sabe aquele cajado do pastor que tem uma curva numa ponta, né? Ele desce reto, uma curva e na outra ele é reto. Aquela curva é para pegar a ovelha, que talvez está indo por lugares tortuosos. Aí com aquela curva, pega ali no seu pescoço e traz ela de volta. Agora, curioso é a outra ponta. A outra ponta também serve para quebrar a perna da ovelha. Você sabia disso? Para quebrar a perna da ovelha. Aquela ovelha rebelde, aquela ovelha que está sempre se desgarrando, aquela que dá mais trabalho para o pastor, o que ele faz? Quebra a sua pata. Quebra a pata da ovelha, traz ela mais perto, cuida ali do que der, do ferimento, e aí agora aquela ovelha tem que andar no seu. É comum você pegar imagens, pastores carregando ovelhas, tanto nos ombros, como nos braços. Provavelmente quando você uma dessas ovelhas rebeldes, que precisou tomar uma cajadada e teve a pata quebrada. Para quê? Para aprender a andar com Jesus. Para voltar e aprender a caminhar lado a lado com Jesus. Por quê? Aonde o pastor ia, ele tinha que levar a ovelha, ela estava com a pata quebrada, ela precisava de ajuda. Então a ovelha agora estava aprendendo a andar com o seu pastor. Olha, irmãos, como nós temos que entender, olha como que é maravilhosa essa parábola. Olha como ela traz ensinamentos. Imagine como aqueles fariseus e escribas estavam estudando essa parábola. Será que eles estavam realmente entendendo aquela palavra? E olha só, no verso de número 7: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Olha que maravilhoso isso. Olha quantas lideranças
foi atrás de alguns pecadores, comeu com eles. E ali, que se arrepende, alegria do Senhor. Somente um. Aí o texto: digo-vos que assim haverá alegria. Que alegria? Essa alegria do pastor que encontrou a ovelha perdida, aquele que chamou todo mundo para se alegrar, para festejar com ele. Então ele diz: olha, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Sabe o que quer dizer isso? É a resposta de Jesus para perguntas religiosas dos fariseus e dos saduceus. Aqueles homens se achavam o quê? Justos. Eu já sou filho de Abraão, eu sou da lei mosaica, eu sacrifico, eu participo dos rituais, eu participo das festas, já está bom. Então, aquelas 99 lá no deserto, observa que o texto fala no deserto, não é isso? Volta lá para o texto, olha aí, verso de número 4: que homem dentre vós tem 100 ovelhas, se perder uma delas, não deixa no deserto as 99, lá no deserto. E aqui mostra quem são essas 99: todos aqueles que rejeitam Jesus Cristo, todos aqueles que se acham justos, bom demais, todos aqueles que acham, que acreditam que não precisam de Jesus, que eu vivo do meu jeito, eu cultuo do meu jeito, eu adoro do meu jeito, eu sou igreja em qualquer lugar. E aí mostra o estado de mover longe de Jesus, longe do pastor, de mover longe do rebanho. Olha, irmãos, como nós precisamos de Jesus e da igreja. Olha como nós precisamos estar juntos, como nós precisamos tanto de Jesus, de ouvir a sua voz, de aprender com ele, de andar com ele, mas como nós também precisamos uns dos outros. Olha que interessante, as ovelhas, quando elas avistam o perigo, elas começam uma dança, elas vão para um lado e as outras para o outro, para confundir o inimigo, para confundir a presa. Tudo isso junto. Irmãos, como você vai crescer sendo uma bênção, como você vai crescer espiritualmente, como você vai ser mais íntimo de Jesus, sozinho, desgarrado de Jesus, longe de Jesus? Como? Fazer a vontade do inimigo, fazer a vontade de Satanás, vivendo nos prazeres da carne. Você é uma presa fácil. Uma presa fácil. Ouça a voz do Supremo Pastor dessa noite. Ouça a voz do Supremo Pastor que é Jesus Cristo. E você que anda desgarrado do caminho do Senhor, volte. Porque o Supremo Pastor, Ele ouve, Ele sabe muito bem quem você é. Ele sabe o preço que foi pago na cruz do Calvário. Ele sabe como você é precioso para Ele. Essa ovelha, irmãos, preciosíssima para Ele, para Deus, para Jesus, para o nosso povo. Deixa as 99 e se arrisca uma jornada atrás de uma que se arrisca. Irmãos, já estou finalizando. Eu gostaria de finalizar lendo com os irmãos um texto que está em Ezequiel 34, por favor. Abra ele.
Ezequiel 34. Jeremias, Lamentações, Ezequiel, olha aí. Verso de número 34. A partir do verso 10. Ezequiel 34, a partir do verso 10. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores das suas mãos, contra os pastores das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não me servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-eis de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia do bravo de escuridão. E tirá-las-eis dos povos, e as congregarei dos raízes, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão no bom redil, pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a morte destruirei, apacentá-las-ei. Aí agora você vai para o verso 23. E suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi, que as apacentará, aqui fazendo alusão a Jesus Cristo. E ele me servirá de pastor, e eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, disse: farei com elas uma aliança de paz, acabarei com as feras da terra, e habitarão com segurança no deserto, e dormirão nos bosques. Verso 31. Vós, pois, ó ovelhas minhas, do meu pasto, homens sois, porque eu sou o vosso Deus. Olha só, eu sou o vosso Deus, disse o Senhor Deus. Amém? Esse texto já apontava para o grande e supremo pastor, que ele mesmo, o próprio Jesus, ele mesmo iria atrás das ovelhas, buscaria as ovelhas, trataria delas, cuidaria delas, melhor dizendo. E assim ele fez conosco. Assim ele fez com cada um de nós que cremos em Jesus. Ele saiu em busca de cada um de nós, porque ele sabe o nosso nome, ele sabe o nosso comportamento, ele sabe os nossos pecados, os nossos erros. Mas quando ele nos salvou, ele não nos questionou, ele não perguntou, ele apenas nos recebeu, nos perdoou, nos lavou, nos justificou, nos regenerou. E nós, como ovelhas do seu aprisco, vamos um dia habitar eternamente no supremo pastor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque infelizmente há muitos mercenários aí que querem apenas matar as ovelhas, tirar delas até o último centavo,
humilhá-las. Mas o Supremo Pastor, Ele veio para te dar vida e vida em abundância. Ele veio para te levar em pastos, para que você se alimente. Ele veio te levar para águas tranquilas. Aonde você estiver, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, o pastor Jesus Cristo está com você. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Talvez você chegou aqui nessa noite desgarrado da presença do Senhor. Talvez você está vivendo uma vida como ovelha perdida, tentando viver sem Jesus, tentando viver sem uma liderança, tentando viver sem a palavra do Senhor, sem a sua presença. E a única coisa que você está recebendo, está colhendo, está vivendo, é o pecado, é a morte, é viver uma vida fatigada, cansada, uma vida oprimida. E nesta noite, o Supremo Pastor, que é Jesus, Ele te conhece. Esse pastor que te viu nascer, esse pastor que te deu um nome, esse pastor que cuidou das suas feridas, que te conduziu, é Ele que conhece os seus defeitos, suas falhas, as suas limitações. É esse pastor, é esse Jesus, sabendo de todas as nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados, Ele se entregou naquela cruz do Calvário e derramou o seu precioso sangue para resgatar as ovelhas perdidas. E todos os dias desse mundo, Jesus traz de volta nos ombros uma ovelha perdida, ou várias ovelhas perdidas. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, não me deixe sair do teu aprisco. Pai querido, não me deixe, Senhor, viver longe do teu rebanho, da tua igreja. Me ajuda, Senhor, a caminhar contigo, mesmo que o Senhor quebre a minha perna, mesmo que seja doloroso, mesmo que esteja sendo difícil, mas eu preciso andar do lado do Supremo Pastor. Eu preciso de Jesus. Eu preciso ser ensinado a andar nos caminhos do Senhor. Cura as nossas feridas, perdoa os nossos pecados, retire a nossa lama que nos impede até de respirar e de caminhar. Cuida e zela pelas nossas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse amor tão grande, e obrigado, Senhor, por um dia ter me colocado nos teus ombros e ter me levado para a presença do Pai, de Deus e Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja Deus.